Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Alô, perdidos! Estamos gravando o nosso segundo capítulo do nosso podcast. Nós trataremos de um assunto especial. Continuaremos falando da torcida, mas de uma maneira diferente. Hoje nós falaremos de como a torcida se comporta também nos demais esportes, nas demais modalidades que o Futebol Clube tem aí o seu time. Bom, galera, hoje nós vamos receber um parceiro nosso aqui do Lost, ele que acompanha muitas modalidades por aí, não é? Acompanha o São Paulo em várias modalidades dos esportes em que o São Paulo tem time. Big, você é o nosso convidado, Big, muito boa noite, obrigado por ter aceito esse convite e estar aqui respondendo algumas perguntas dos nossos debatedores. Big. Boa noite, muito obrigado por esse convite, me sinto lisonjeado em fazer parte desse programa e espero contribuir bastante com o episódio de hoje. Bom, é isso. Eu já vou então, porque Big, aqui é assim, aqui o nosso atacante mata no peito, põe a bola no chão e vai pra cima. Então, a gente já vai começar fazendo a primeira pergunta da noite, ou melhor, na verdade, fazendo a primeira pergunta deste capítulo. Big, o que é necessário para um amante de futebol começar a acompanhar ou até mesmo criar uma paixão por outros esportes? Você acha que precisa de uma divulgação? Você acha que precisa de um investimento do clube? Bom, para essa pergunta eu acho que o investimento hoje, tendo em vista os demais clubes, ele está bom. A divulgação precisa melhorar bastante, mas conversando com alguns amigos eu percebo que o que é necessário hoje para as pessoas acompanharem mais os demais clubes é o São Paulo, de futebol masculino profissional, ganhar títulos. Porque, querendo ou não, o cargo-chefe da instituição São Paulo é o futebol masculino. Então, para ter mais clubes no feminino, no basquete, no vôlei, hoje é necessário um título do futebol masculino, até para que evite tantas comparações entre as modalidades, que é algo um tanto quanto sem sentido, porém que ocorre muito pelo que eu posso observar. Bom, eu já queria então passar a palavra para ela, Camila. Boa noite. Opa, Camila, muito bem-vinda ao nosso podcast. Faça sua pergunta para o Big. Olá, boa noite. Oi, Big. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Novamente não, né? Minha primeira vez no podcast, nessa gravação. Obrigada pelo convite. E puxando um gatilho aí do Manel, pensando no torcedor que teve seu fanatismo pelo futebol, em questão aos títulos, vários ídolos que passaram pelo São Paulo, se o mesmo caminho acontecer nos outros esportes, a questão do carinho, o fanatismo do tricolor pode chegar tão longe quanto? Sim, acredito que pode chegar bem longe, como eu observo bastante no basquete, que na primeira temporada foi de uma hora para outra que o surgimento da equipe, porém a torcida entendeu que seria um time limitado para a primeira temporada, só que foi um time que foi muito bem, chegou até as finais, acabou perdendo o último jogo das finais para o Campo Mourão. Só que você vê que houve um apelo da torcida muito grande. Os torcedores, eles se identificaram como São Paulo ali e começaram a amar de uma forma enorme, mesmo sem o título. Tanto que na segunda temporada do São Paulo, o ginásio já começou a encher muito mais e as pessoas interagiram muito mais até nas redes sociais, querendo saber mais e mais sobre o São Paulo. Então acredito que ganhando títulos, tendo jogadores que se reconhecem como jogadores do São Paulo, possa ter um grande nicho de fanáticos pelas outras modalidades. Bom, seguindo aqui, eu gostaria de cumprimentá-lo, mas o pai da matéria do Lost, Gerson, bem-vindo a esse capítulo 2 do podcast. Faça a sua pergunta ao Big. Obrigado, Manel. Obrigado a todos. Bem-vindos ao Lost. Salvem o tricolor paulista. Big, meu amigo,
Obrigado pela participação, obrigado por compartilhar da gente mais uma vez a sua presença agora como entrevistado, uma vez produtor, agora entrevistado. Então, vamos para a nossa pergunta. Você, meu amigo, sabe que os horários dos jogos dificultam muito o acesso do torcedor. Agora, no Morumbi, com a vantagem do metrô, isso melhorou, entre aspas, melhorou um pouco. Mas antes era uma tortura você ver um jogo no Morumbi, seja do futebol, seja de uma outra modalidade, e sair do estádio e encarar um ônibus, sabe lá que hora você ia conseguir chegar na sua casa, e depois com outras conduções. Para Cotia também já é bem difícil, mas até por causa da localização do CT. Você acha, Big, que o horário dos jogos dificulta o acesso? E se sim, por quê? Sim, nossa, dificulta muito, porque, por exemplo, no basquete tem jogos que começam às 20h30 durante a semana, e o basquete ele não é igual ao futebol, que já tem um horário pré-determinado que vai acabar. Tipo, sabe que um jogo começou às 8h30 no futebol, 10h30, 11 horas acabou. No basquete não, pode ter as prorrogações e o jogo termina mais e mais tarde. Vejo que isso é um certo empecilho para os torcedores estar comparecendo durante a semana. E também vejo um pouco descaso do São Paulo nesse caso, porque recentemente tivemos jogo masculino, feminino e de basquete, todos com o mando do São Paulo, em um período de 2 dias. Eu fui assistir um jogo do São Paulo no Morumbi, acho que era 11 horas da manhã, lá no Morumbi, e às 3 horas da tarde começava o jogo do São Paulo contra o Corinthians, um clássico, em Cotia. Então vejo que além desses horários um pouco doidos, o São Paulo também ele não busca trazer o torcedor. Porque poderia muito bem fazer o jogo do basquete às 11 e logo em seguida no Morumbi o jogo do feminino, com São Paulo e Corinthians, um clássico. Foi um jogo espetacular, que o São Paulo acabou com a invencibilidade do Corinthians e não tinha muita gente, porque era um jogo muito longe, num horário que acabei saindo, estava escuro em um lugar não muito fácil de se acessar. Dificilmente de carro eu conseguiria chegar lá. Então vejo que além do horário também tem um pouco de culpa do São Paulo. Você então encara como positiva uma sugestão que seria uma rodada dupla, porque Barueri também, onde é a sede do vôlei, onde o São Paulo tem a associação com a unidade de Barueri, com o time de Barueri, também tem um acesso difícil, principalmente em jogos noturnos, saída do ginásio, ida até a estação é muito complicada, volta para São Paulo. Você acha que seria válida também uma rodada dupla, por mais vezes? Ocorreu isso no ano passado, mas por mais vezes seria vantajosa essa rodada dupla, ou quiçá tripla? É difícil, né? Mas um final de semana cheio de jogos de São Paulo em todas as modalidades? Sim, nossa, acho que se agregaria muito o torcedor para estar conhecendo as demais modalidades, como você mesmo falou do vôlei. Uma vez recente eu fui assistir um jogo do vôlei com os meus pais lá em Osasco e eu moro em Itaquera. Nós fomos assistir o jogo e tivemos que ficar em um hotel, que seria totalmente inviável, quase 3 horas para retornar aqui para casa. O jogo acabou quase meia-noite. Então acho que com essas rodadas duplas ou triplas agregaria bastante torcedores para estar conhecendo as modalidades. Ótimo. Bom, dando continuidade então na nossa mesa, na nossa bancada, temos ela, pela primeira vez aqui no nosso podcast, estreando hoje no nosso podcast. Jéssica, bem-vinda. Faça a sua pergunta ao Big. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos. Big, a minha pergunta para você é a seguinte, dando continuidade aí no assunto, qual incentivo que você acha que falta para o torcedor, para chamar o torcedor? Ele tem que vir da torcida, do clube ou até mesmo da federação? Olha, eu acho que hoje os maiores incentivos têm que vir do clube, que a torcida em certa parte já comparece, mas o São Paulo raramente lembra que tem uma equipe feminina, por exemplo, e são raros os posts. Então, o vôlei, por exemplo, acho que desde do primeiro jogo da Superliga da Superliga Principal Feminina, não tem nenhum post. Então tem gente que às vezes até esquece que tem essa parceria com o vôlei e não acaba não acompanhando.
Veja que depois do futebol masculino principal, tem a base e o basquete, que tem uma certa atenção. Já o resto, o São Paulo não dá muita tela nas redes sociais, que acho que seria algo que seria muito bom, muito benéfico para a marca do próprio São Paulo, né? Bom, dando então, como eu disse, né, continuidade na nossa mesa, ele, amigos, ele que está sempre aqui conosco no podcast capítulo 1, vocês acompanharam, ele esteve conosco mais uma vez aqui, Manuel Blazikovski, bem-vindo a esse capítulo 2, e aí, faça a sua pergunta ao Big, bem-vindo. Muito obrigado, né, Big, eu gostaria de te perguntar sobre o basquete, né? Nós sabemos que o São Paulo, a instituição São Paulo, conseguiu a vaga para o NBB após perder o jogo da Liga Ouro lá para o Unifacisa. Conseguiu através de uma manobra que foi a venda da franquia aqui do Joinville para o São Paulo. Para você, no que isso influencia São Paulo? E como é isso para você? Assim, não tirando os méritos do São Paulo por ter chego à final e perdido, mas como é para você saber que o São Paulo conseguiu essa vaga para a NBB através dessa venda da franquia do Joinville? Cara, eu encaro com certa naturalidade, porque nesse esporte, até no vôlei também é comum isso acontecer. E mesmo o São Paulo não chegando na final, acredito que tentaria alguma forma de chegar à NBB, porque é um time de camisa. Então, a liga principal não ia querer ficar distante de um time de camisa. E nós vemos que hoje São Paulo leva bastante público ao ginásio. Do próprio perfil da NBB, é uma torcida que interage muito. Então, hoje eu vejo com certa naturalidade que alguns podem ver de uma forma como meio incorreta, porém é algo que acontece repentinamente, várias vezes na Liga Ouro para a NBB. Inclusive, no momento não tem mais a Liga Ouro, né? Estão planejando outras formas de um acesso, mas é natural tanto para mim, vejo para os torcedores também. Big, então, assim como é lá na MLS lá, porque o acesso lá é conquistado através de compras de vaga. Então, para você é super natural que o São Paulo tenha adquirido essa vaga, que até então era do Joinville, da equipe de basquete do Joinville, e passou a ser do São Paulo. Então, para você é super natural isso. Sim, para mim é algo natural, porque preza-se muito sobre equipes competitivas. E São Paulo seria uma equipe muito competitiva nessa temporada atual, inclusive que os últimos campeões foi o Flamengo, e o São Paulo bateu o Flamengo, para você ver que São Paulo já chegou com tudo. Então acho que não seria algo muito bom para todos os fãs do basquete ter o São Paulo numa liga de acesso, porque nadaria de braçada. Então, para ter um basquete mais competitivo a nível nacional, foi acho que a melhor escolha ter o São Paulo na elite do basquete nacional. Perfeito. Bom, eu então continuo, não é? Fazendo as perguntas ao Big. Big, eu tenho aqui uma pergunta que é um tanto quanto complicada, mas vamos lá. Em relação ao investimento, qual essa base, né? É um esporte para ter uma base de investimento. Qual esporte que ele tem que se tornar assim importante para ter uma base de investimento nos outros esportes? Você falou ali no começo que o futebol masculino do São Paulo é o carro-chefe, né, do clube. Mas qual é o esporte que assim ele precisa se tornar importante para a gente caminhar em crescimento? Cara, eu acredito que todos os esportes que nós temos hoje são muito importantes e têm grandes chances de crescimento. O que hoje falta é um investimento do próprio São Paulo. E não digo investimento monetário apenas. Algo como atenção
e cuidado com as atletas, com os atletas e as atletas, porque por vezes nós perdemos jogadores e jogadoras por certo descaso da diretoria, como no feminino, que o São Paulo claramente só tem uma equipe por conta das obrigações da Conmebol. Então você vê que é algo, de certa forma, um pouco sucateando. Essa temporada acabou melhorando um pouco, porque os rivais estão se movimentando e não queria, de certa forma, ser uma chacota. Então tem um time minimamente competitivo, mas poderia ser muito mais com poucos gastos, poucos investimentos. Acho que o investimento maior hoje seria a atenção da diretoria de São Paulo. É isso. Próxima da mesa é a Camila. Fica à vontade, Cá. E na questão investimento, futebol feminino, nós sabemos que o futebol feminino hoje tem um pouco mais de visibilidade, a galera tem dado um valor maior e praticamente parado para assistir. E acerca desse assunto, você acha que a chegada de algumas jogadoras importantes no cenário mundial ajudaria muito mais na visibilidade do futebol feminino? Jogadoras parecidas com a Cristiane, porque a Cristiane, podemos dizer, foi o carro-chefe para os times aqui de São Paulo terem bastante visibilidade. O que você acha? Sim, concordo. Inclusive, a Cristiane trouxe muitos torcedores para acompanhar o futebol feminino de São Paulo, inclusive gente que não acompanhava o futebol masculino por conta dela estar em solo brasileiro novamente, começou a acompanhar o São Paulo. Esse ano temos nomes como a Duda, que é jogadora da seleção brasileira, estava na Europa. A Glaucia também, que é uma baita jogadora, que você vê que está trazendo mais torcedores para acompanhar o feminino. Mas, novamente, o São Paulo não sabe aproveitar esses nomes. Não sabe fazer algum marketing para mostrar quem são elas, a importância delas no futebol feminino e mostrar que hoje elas estão no São Paulo. Nós temos grandes nomes no São Paulo, tem, por exemplo, a Yaya, tricampeã paulista, está na seleção sub-20, é cotada para a seleção principal, e o São Paulo não sabe fazer um marketing em volta dela, não sabe cuidar da imagem dela. Então acho que não adianta apenas ter grandes nomes do cenário nacional ou internacional se o São Paulo não souber lidar com isso. Perfeito, Big. Gerson, o dom da palavra é seu. Obrigado. Pois bem, é uma pergunta quase parecida com o que a Camila acabou de fazer, mas, Big, você acha que o torcedor cria ídolos da mesma forma que cria no futebol masculino, isso voltado às 3 modalidades, tanto basquete, futebol de base, o futebol feminino e em todos os outros esportes amadores? Cara, acho que no momento ainda não. E eu acho que é uma coisa que falha muito na torcida de São Paulo, porque muitos acham que São Paulo é só futebol. E acabam esquecendo de olhar nos livros, na história do São Paulo, o tanto de gente importante de outros esportes que passaram no nosso São Paulo. Como, por exemplo, o Ademar Ferreira, dono das nossas 2 estrelas douradas. Era atleta olímpico. Tem também no feminino Cici, tem mais Formiga, Kátia Silene. Grandes jogadoras que passaram, tipo a Janete do futebol, do basquete feminino, também já passou por aqui. E os torcedores, eles, quando vai falar dos ídolos, acabam não lembrando das outras modalidades, sendo que São Paulo marcou muito a história de diversos esportes nacionais. Então vejo que ainda não tem uma certa idolatria com as jogadoras, está um pouco longe de ter, mas é algo que o torcedor tem que se atentar, olhar para a história e ver que não é apenas o futebol masculino que rege o São Paulo. Eu só bato a tecla aqui na parte do atletismo, né, que você mencionou o Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico pelo São Paulo nas Olimpíadas da Cidade do México em Helsinki, na Finlândia. E tem também o José João da Silva, que foi campeão da São Silvestre, tradicional corrida no fim do ano do São Paulo, ostentando a camisa do São Paulo. Pouca gente sabe disso, mas nos anos 80 isso foi uma marca que
elevou muito o nome de São Paulo nos esportes amadores. Sim. Pois bem. E outros nomes também, lembrando do pugilismo nacional, o Popó e Sim. o Éder Joffre. São Éder Joffre campeões também. estampando Bem o símbolo lembrado. do São Paulo. Coisa que tem muita gente que também não sabe. Sim. Bom, saindo do Gerson, da pergunta do Gerson, indo então para a pergunta da Jéssica. Jéssica, você tem o dom da palavra neste momento. Pode fazer sua segunda pergunta ao Big. Big, o que você acha que falta para o São Paulo aproximar mais o público, que já é do futebol, já está ali no meio, para os esportes amadores? Porque a gente vê que as famílias dos jogadores, as jogadoras nas arquibancadas, e a torcida organizada, geralmente, ela comparece somente quando o jogo é de estreia, ou até mesmo quando é uma partida decisiva. Acho que falta uma mobilização maior até do São Paulo nas redes sociais, porque, inclusive, ficou uma coisa muito interessante, você está aparecendo nas redes sociais do São Paulo. Então, São Paulo postando mais fotos dos jogos, do basquete, do vôlei, do futebol, a torcida vai ver, eu posso estar aparecendo aqui na rede social do meu time, posso estar mostrando que eu estou torcendo, querendo ou não, algo positivo. E vejo que, realmente, as organizadas, a Dragões da Real, nos jogos de basquete, eles sempre estão lá. É algo bem positivo, tem um lugarzinho deles ali atrás de uma das citas, eles sempre estão lá. Mas, no geral, você vê mais em clássicos, em um jogo festivo. Você vê que, geralmente, nesses jogos festivos ou clássicos, tem um apelo maior do São Paulo nas redes sociais. Então, eu vejo que esse seria o caminho. Divulgar mais as redes sociais e trazer a torcida. Perfeito. Manuel Blazikovski. Big, a minha pergunta é a seguinte: qual esporte tem mais torcida além do futebol? E por que esse esporte é o mais acessível além do futebol? Olha, é bem parelho entre o basquete e o futebol feminino. Só que no basquete, como o ginásio é bem menor, dá a impressão que sempre tem muita gente. Já no futebol feminino, você vê que é um público diferente do masculino. Vai muito mais mulheres, vai mais famílias, muitas crianças ficam ali correndo no Pacaembu, no Cotia. É um ambiente muito diferente. Mas hoje, basquete e futebol feminino tem um bom público. E aí eu continuo a minha pergunta da seguinte forma: o que você acha que São Paulo pode fazer para agregar mais pessoas nessas modalidades que você citou? Cara, eu acho que a divulgação mesmo. E referente a que você falou, até esqueci de responder, de ser mais acessível. Pelo que eu vejo no feminino, muitas pessoas falam que vão assistir o futebol feminino porque não tem brigas, os xingamentos são menores, não tem muito palavrão durante as músicas e as músicas não são muito mais agressivas. Então as famílias se sentem mais confortáveis em assistir um jogo feminino. E é algo que eu acho bem interessante, inclusive queria pautar um fato que aconteceu na final do Brasileiro Sub-18 feminino, São Paulo Internacional, lá no Pacaembu, onde alguns garotos começaram a tentar puxar um grito homofóbico contra a torcida do Internacional. E prontamente a polícia retirou eles do estádio e a torcida começou a aplaudir. Então você já vê que é uma torcida bem diferente da que está comparecendo ao futebol masculino. Perfeito, Big. Vamos abrir então. Há alguém ainda na mesa? Alguém na mesa quiser fazer uma pergunta para o Big, o espaço está aberto. Bom, eu tenho. Big. Você tem uma? Tem uma não? Eu tenho uma aqui. Beleza, eu faço o segundo. Quiser ir, o espaço está aberto, Gerson. Valeu, obrigado. Não, fica à vontade. Pode fazer.
Bom, Big, o que você vê como essencial hoje para o torcedor? Porque eu vejo, né, quando a gente fala sobre os demais esportes que o São Paulo tem em seus times, eu vejo que o mais inferior hoje é o voleibol, né? É o vôlei, talvez porque é o mais novo, né? Assim, mais novo que eu digo, o mais recente a qual o São Paulo entrou, né, nas competições. Mas por que você acha que o voleibol ele tem essa dificuldade? E aí a minha pergunta é: o fato do treinador, né, do Zé Roberto, o treinador, você acha que o fato do treinador ser um treinador multicampeão no vôlei, isso pode ajudar? O São Paulo deveria usar disso para atrair a torcida para o voleibol? Sim, deveria usar essa figura que é ele, né? Porque o cara tá treinando o São Paulo, ainda continua treinando a seleção, mas, como sempre, São Paulo falha muito na questão do marketing. E um fator que eu vejo para a torcida não ser muito apegada ao vôlei é porque ele não é nosso. Ele é uma parceria com a Prefeitura de Barueri, Osasco. Vamos lá. É parceria com a Prefeitura de Barueri, São Paulo, isso. E as músicas que são cantadas muitas falam mais de Barueri do que de São Paulo. As faixas que eles levam é do Barueri. A torcida que é organizada é a Garra Barueri. Então vejo que os torcedores de São Paulo ainda não sentem que é totalmente dele. No caso, teve só um jogo do São Paulo no Morumbi, foi São Paulo e Flamengo, 3-0 pra gente. E teve um público razoável, mas também nada perto do que tem bastante. Creio que se emancipasse, tivesse uma equipe só do São Paulo, mesmo que com outro treinador, teria um apego maior do torcedor. Ok, isso aí. Ô, Gerson, sinta-se livre para fazer sua pergunta ao Big. Opa, obrigado. Big, muito se comenta e muito se comentava recentemente também nas redes sociais, voltado também ao marketing, da falta de oportunidade para o público feminino de adquirir vestimentas para o clube, para o São Paulo. Falta de produtos falta de linha feminina para camisas do time de futebol, do time de basquete ultimamente só tem o feminino, mas seria bom também ter uma linha voltada para o público feminino, para o público do futebol feminino também, porque quer não, ultimamente no São Paulo nós tivemos uma Cristiane jogando. Qual menino não gostaria de ter uma camisa do time feminino com o nome da Cristiane estampado nas costas, com o número da Cristiane estampado nas costas? O que você acha que falta para estreitar esses laços entre o marketing do São Paulo, a própria Adidas e as demais entidades? Cara, essa é uma pergunta que talvez eu não consiga te responder. Porque como você mesmo disse, quem não gostaria de ter uma camisa com o nome da Cristiane? Centenas de torcedoras. Mas nem a própria Cristiane tinha. O time feminino, eles não tem nem o nome nas camisas. É o que as torcidas vêm batalhando faz tempo, pedindo, subindo hashtag, e elas não têm minimamente nem o nome delas na camisa. Ano passado a gente tinha duas laterais, Natane e Chayane, que eram gêmeas, e a menos que você decorasse o número delas, você não saberia quem é, porque não tem uma distinção, simples seria o nome das jogadoras. Então vejo que São Paulo falha muito, parece que gosta de perder dinheiro, porque você vê o tanto de mulheres clamando por ter as vestimentas femininas, e São Paulo não dá muita bola para isso. Eu acho que é um ponto muito, muito falho do São Paulo. Inclusive um dos movimentos que o São Paulo tem hoje, voltados para o público feminino, surgiu exatamente de uma campanha assim. Elas começaram como @SãoPaulinas Uniformizadas, hoje são um movimento São para Elas.
E parece que o São Paulo fecha os olhos para essas coisas, né? Tanto que a gente tá querendo gastar com o São Paulo, dar dinheiro para ele não olha para elas. É algo inacreditável. Exatamente. Eu tenho uma última pergunta pro Big. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, se manifeste. Mas eu tenho uma última pergunta minha pro Big, e ela vem de um dos nossos seguidores, e ele pediu para eu te perguntar, Big. Seguinte, em 2008, né, nós tivemos uma atleta do São Paulo nas Olimpíadas, lá em Pequim, que é a Maureen Maggi, né? Ela foi campeã olímpica individual, a primeira mulher campeã olímpica individual em uma Olimpíada. Ela foi ouro em Pequim, né? Pelo que eu me lembro, ela foi ouro em Pequim. E aí, ele faz uma pergunta, que é uma curiosidade dele, que se tornou uma curiosidade minha quando ele me perguntou. Eu falei, vou perguntar para ele. Por que o São Paulo ele nunca chegou... Você imagina por que o São Paulo nunca chegou em pensar em colocar uma terceira estrela, por exemplo, amarela? Ou o São Paulo, você acha que ele poderia também incentivar, porque a Maureen Maggi foi por muito tempo atleta do São Paulo? Ela era atleta do São Paulo quando foi ouro em Pequim. Então, por que o São Paulo não... Você acha que falta isso também? Vai ficar plasticamente mais bonito, escudo ou não? Não é o assunto, mas uma terceira estrela pro atletismo do São Paulo, você acha que valeria? Por que o São Paulo nunca colocou essa terceira estrela? Cara, essa é uma coisa que eu não sei muito a fundo o porquê ou motivo, mas são diversos atletas são paulinos declarados medalhistas olímpicos. Recentemente temos o caso do Isaías Queiroz, que Sim. foi medalhista olímpico também e se declarou a São Paulo. São Paulo fez uma médiazinha, tal, deu camisa. E pouco tempo depois, ele ficou sem um local para poder treinar. Não tinha uma academia, não tinha uma condição de manter uma boa academia. E aí que o São Paulo poderia ter aproveitado. Hoje, nesse período de pandemia, ele acabou fechando com o Flamengo. Porém, todos sabem que ele declaradamente é um torcedor são paulino. Então vejo que são diversos jogadores, atletas que já passaram e passam pelo São Paulo que não há um tratamento respeitoso, porque são muitos que mereceriam alguma homenagem, nem que seja tipo uma placa, algo lá no nosso memorial, e vejo que São Paulo falha muito nisso. Não sei se seria necessário uma terceira estrela, porque são diversos jogadores que, enquanto usavam o nome do São Paulo, foram campeões de diversas modalidades. Na mesa, há alguém que queira fazer mais uma pergunta ao Big? Eu posso fazer uso da oportunidade? Você tem um dom da palavra, Lazikov? Big, você cita várias vezes a questão do marketing, né? Que não é muito bem trabalhado pelo São Paulo, e a gente vê isso no futebol masculino e também na equipe principal, e também como você tem relatado nas outras modalidades. Isso também acontece na questão das categorias de base. Por exemplo, São Paulo recentemente disputou Taça BH, os meninos foram campeões no ano passado da Copinha. E como é que você vê essa questão para a base de São Paulo? Essa base que vende muito, assim, a gente é referência em questão de venda de garotos da base. Como é que você vê se o trabalho é diferenciado na base? Sim, São Paulo ele tem mais respeito e dá mais oportunidades nas redes sociais para a base do que para os demais outros esportes. Sempre você vai encontrar informação da base, você entrar no site, você vai achar informação, vai achar o calendário. A estrutura da base do São Paulo é sensacional. Nós podemos ver na base feminina. Elas são as atuais tricampeãs do Paulista Sub-17. Elas ganharam o primeiro Sub-17 com a maioria dos jogadores com 15 anos. A artilheira do São Paulo tinha 13 anos. No ano seguinte ganhou novamente.
e ano passado novamente contra o Santos. Elas treinam junto com os sócios do São Paulo, ali atrás do São Paulo, do Morumbi. Então vejo que falta um respeito tremendo com as demais categorias, algo que não é visto no futebol de base masculino, porque lá eles têm os melhores alojamentos, os melhores campos, são 9 campos para eles ficarem treinando durante a semana. E vejo que frente à base masculina, eles estão bem servidos, os torcedores estão bem servidos, porque tudo o que quiser consegue encontrar. Então, você assume que isso é uma falha da própria diretoria do São Paulo e também do marketing? Sim, mas acho que é mais coisa da diretoria, viu? Porque poderia ter um alojamento para elas, um local melhor para trabalhar, que ficar dividindo os campos, as relações com os associados do clube. Acho que falta bastante respeito com as demais modalidades. Entender com seriedade, porque se eles fizerem com seriedade e o time for crescendo, vai ter rentabilidade para o São Paulo. Porque o torcedor de São Paulo ele ama muito o São Paulo, independente da modalidade, e sempre vai estar consumindo. E é isso que o São Paulo não vê. Ele só faz o mínimo do mínimo. Enquanto o torcedor quer mais, quer gastar, quer acompanhar, mas o São Paulo não dá a oportunidade dele acompanhar. Perfeito. Big, eu queria te agradecer por ter aceito o convite. O Gerson falou, né? Claro, o Big trabalha na nossa produção aqui do Lost, nos ajuda na produção e sempre comentando conosco nos nossos prés, pós e nas nossas resenhas. Mas hoje ele aceitou ser um entrevistado do Lost Incast. Big, eu quero agradecer de verdade pela sua presença, pelo seu tempo dispensado para estar aqui respondendo às nossas perguntas e sanando dúvida, né, de muitos de nós. Big, eu queria que você indicasse uma página que você segue, uma galera que faz um barulho legal lá nas redes sociais, tanto que cobre as bases, ou que cobre os outros times, ou que representa movimentos do São Paulo. Fique à vontade, Big. Cara, queria indicar aí no feminino, @basesoberanas, no Instagram e no Twitter. É um grupo de meninas que cobre de forma sensacional tanto a base do feminino quanto o profissional. Passam todas as informações sobre os atletas, sobre a carreira das jogadoras, sobre os próximos jogos que terão, fazendo análise. É algo muito, muito interessante e muito mais complexo do que o perfil oficial do São Paulo. E no basquete, no Twitter, Diegão M25. É um jovem ali, acho que tem 16 anos, que cobre de forma sensacional o basquete tricolor. Ele escreve um site chamado Jumper Brasil pro SPFC 24 horas. E ele também tem um podcast chamado Arremesso Tricolor. É sensacional a forma que ele cobre o basquete de São Paulo. Big, a última pergunta. E aí a gente vai capítulo de hoje. O capítulo 2, não é? Do nosso podcast. Big, a pergunta como é que começou o seu amor pelo São Paulo? Ele vem dos seus pais, ele vem de um jogo, não sei, um ídolo. E aí, conta pra gente essa história. Você que é Olha, meu amor pelo São Paulo, ele... Se começa a camisa que eu tô usando, tem uma aqui atrás que ninguém vai estar vendo, mas com o nome de Quaresma. Quaresma, esse aqui é meu pai. E a minha primeira roupa do São Paulo, não, a primeira roupa saída de hospital foi um macacão do São Paulo. Então, boa. Não tenho como explicar da onde veio meu amor do São Paulo, além de falar que foi pelo meu pai, mas hoje... São 25 anos de muito amor ao São Paulo, acompanhando todas as categorias, cerca de 400 jogos, já 16 anos freneticamente no Morumbi. E acho que São Paulo hoje é boa parte da minha vida, boa parte dos meus amigos foram formados através do São Paulo.
E amo assistir o São Paulo, amo estar acompanhando com meu pai, com a minha mãe, preferencialmente no estádio, que também, felizmente, eles gostam de comparecer ao estádio comigo. E meu amor veio desde 8 de maio de 1995, o dia do meu nascimento. Bem, anota o aniversário do Big. Mas, galera, chegamos ao fim deste capítulo 2 do nosso podcast. Mais uma vez, Big, queria te agradecer pelo tempo dispensado, por ter aí sanado as nossas dúvidas. Queria agradecer a Camila, não é? Queria agradecer a Jéssica, o Blasikovski, o Gersão, por participarem desse capítulo 2 do nosso podcast. É isso. Seguiremos juntos. Fiquem atentos nas redes sociais do Lost, @LostInMorumbi, no Instagram e no Twitter. E seguimos em breve o capítulo 3 do nosso podcast. Teremos novidades. Fiquem atentos, como eu disse, nas nossas redes sociais. O nosso intuito é aproximar o torcedor do seu time do coração, estreitar laços e firmar amizades. Porque o melhor da vida é fazer amigos. Melhor ainda se São Paulino. Senhoras e senhores, este é o Lost in Morumbi. E aqui, amigos, torcem juntos. Até a próxima! De São Paulo tens o nome que ostenta dignamente. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado.